Salve amigos! Na aula passada você assistiu a teoria de figuras de linguagem, uma aula que serve para qualquer curso, que serve tanto para vestibular de São Paulo, do Rio, aqui para o colégio mesmo, qualquer área vai utilizar esse conhecimento. Mas fiquei apenas na teoria. A aula de hoje, peguei 5 questões da prova do Enem para resolver com vocês. Então vem comigo e vamos estudar um pouco mais figuras de linguagem. Te espero! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, estou fazendo o projeto Missão Enem. Qual o objetivo do projeto? Oferecer aulas de língua portuguesa, ou melhor, de linguagens, para o candidato que está se preparando, ou está estudando para fazer o exame que vai acontecer lá no dia 17 de janeiro. O tempo passa rápido, não fique comendo mosca, não deixe para estudar em cima da hora, porque de repente o prazo vai ficar apertado. Então, a aula de hoje eu quero dar o quê? Eu quero colocar em prática o conhecimento que eu falei na segunda. Eu falei muita coisa segunda-feira, então muitas coisas ficaram assim meio que complicadas para a cabeça de muita gente. Então hoje eu quero tentar facilitar, mostrando para você como esse assunto é cobrado na prova. Antes de começar a aula, eu quero te pedir um favor. Bota um likezinho aí, assine o canal, ou melhor, se inscreva no canal, não custa nada, cara, é só você clicar, 0800. E é aquela coisa, eu estou fazendo um projeto social, um projeto em que eu quero oferecer educação de qualidade ao maior número possível de alunos. E claro, muita gente não me conhece, porque eu não fico fazendo propaganda por aí. Então, se você puder indicar para o seu amigo, para o seu colega, se você puder indicar para o seu grupo que está estudando e quer saber um pouco mais, eu agradeço. Então lá, se inscreve no canal, bota um likezinho e, é claro, bota o sininho. Toda segunda e quarta nós temos o projeto Missão Enem, a missão que vai levá-lo à aprovação. Então, vamos começar a aula de hoje pegando a primeira questão aqui, que se chama Pérolas Absolutas. Caiu na prova de 2016. Heloísa Seixas, uma ilha chamada Livro. Veja bem, eu normalmente falo com vocês, olha aqui para a fonte. Uma ilha chamada Livro. Pessoal, esse texto aí já é um texto que foge da linguagem denotativa. O título já é conotativo. Então é um texto que tem tudo para ser o quê? Literário. Você vê o título Pérolas Absolutas, também sugere o quê? Uma conotação. Ora, o que vai acontecer então? Vamos aqui pensar junto comigo aqui. Olha o que o enunciado diz. Considerando os aspectos estéticos, quer dizer, estético da língua tem a ver com essa questão das figuras de linguagem. E a chamada linguagem expressiva ou a função poética. Aspectos estéticos e semânticos presentes no texto. Então eu tenho que levar em consideração essa questão, como ele constrói essa figura de linguagem e os sentidos. Semântica é sentido, significado. Presente no texto, que está aí acima. Vamos lá, a imagem da pérola. Então eu vou ter que prestar atenção sobre a imagem da pérola, configura uma percepção que. Então, como que no texto explora a percepção da pérola? Como que ele faz? Que referência? Como ele constrói essa questão da pérola? Vejamos. Há no seio de uma ostra um movimento, ainda que imperceptível. Qualquer coisa imiscui-se pela fissura. Uma partícula qualquer, diminuta e invisível. Venceu as paredes lacradas que se fecham como a boca que tem medo de deixar de escapar um segredo. Venceu. E agora penetra o núcleo da ostra, contaminando-lhe a própria substância. A ostra reage imediatamente e começa a secretar o nácar. É um mecanismo de defesa, uma tentativa de purificação contra a partícula invasora. Com uma paciência de fundo do mar, a ostra profanada continua seu trabalho incansável, secretando por anos a fio o nácar que aos poucos vai se solidificando. É dessa solidificação que nascem as pérolas. Então vamos lá. As pérolas são, assim, o resultado de uma contaminação. Olha aí a imagem da pérola. É o resultado de uma contaminação. A arte, por vezes, também. A arte é quase sempre a transformação da dor. Escrever é preciso. É preciso continuar secretando o nácar, formar a pérola que talvez seja imperfeita, que talvez jamais seja encontrada e viva sempre encerrada no fundo do mar.
talvez estas, que nunca jamais serão encontradas, né? As pérolas esquecidas, jamais achadas, as pérolas intocadas e por isso absolutas em si mesmas, guardem em si uma parcela faiscante da eternidade. Então veja, qual é a imagem que ele faz aqui? A imagem da ostra, da pérola na ostra, em que ele vai associando a arte da escrita. E que assim como a pérola é um trabalho de anos, a escrita também é um trabalho lento. A arte é uma coisa que vai justamente o quê? Se dando de uma forma persistente, ali, todo dia. E claro, que é uma coisa interior, porque está lá no interior da pérola, da ostra. A ostra, para se purificar, para se proteger, o que ela faz? Ela forma algo que é belo. Então, algo que está dentro. Então, fica uma metáfora aí de algo que é progressivo, é lento, que a arte também, eu posso levar um livro durante anos, pintar uma tela durante anos, e que de alguma forma vai mostrar o conhecimento de quem é o artista, que vai revelar aquilo que é algo interior do artista. Se eu pensar bem aqui, eu tenho 5 opções, e a que vai falar sobre a questão da criação literária está na letra C. Pessoal, veja bem, a D fala de atividade poética, e ela não fala de atividade poética, ela fala de arte. Ela fala da transformação da dor e que vai produzir a obra de arte. Então, e aí, como ele falou também, escrever é preciso, então escrever é preciso está limitando na arte literária. Então, por isso que ficou a letra C a resposta aí. Algumas pessoas dizem que a letra A reforça o valor do sofrimento, do esquecimento para o processo criativo. Veja bem, do esquecimento, o esquecimento é aquilo que você, de repente, quando uma obra muitas vezes é feita, nós deixamos guardada aquela obra, porque ao deixá-la guardada, a gente avalia, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se aquela obra é boa. Eu mesmo faço uma prova, às vezes eu guardo a prova, faço a prova com muita antecedência, guardo a prova, para depois voltar e aquilo que naquele dia que eu fiz, que eu achei genial, eu vou achar que está medíocre, está ruim, não ficou bem claro, o aluno não vai enxergar, eu não estou sabendo expressar direito meu pensamento. Então, a resposta é a letra C, porque, repetindo, no segundo parágrafo, ele vai deixar bem claro que ele faz uma comparação, ele faz uma metáfora. As pérolas são, assim, resultados de uma contaminação. A arte, por vezes, também, então ele faz um paralelo com a arte. A arte é quase sempre a transformação da dor. Aí por isso que ele botou lá na A o sofrimento. Mas o autoconhecimento é um processo de você enfrentar fantasmas, neuras e limitações e medos pessoais. E aí ele diz, escrever é preciso continuar secretando o nácar. Então ele compara a escrita ao nácar que vai formando a pérola. Aqui fica claro a letra C como resposta dessa primeira questão. Olha só qual é a importância do conhecimento das figuras de linguagem, para você reconhecer os aspectos estéticos, os aspectos estilísticos que envolvem a produção, no caso, da questão. Ok? Depois não bota lá no comentário se você entendeu ou não entendeu, para a gente, no caso, saber se a gente está sendo compreendido. Na questão número 2, veja bem, Cacaso. Cacaso é um poeta ali que muita gente estuda nos anos 70. A gente estuda aquilo que a gente chamaria de poesia marginal. E o Cacaso foi professor, era um grande poeta, e ele vai vivenciar o período ali do AI-5, né, 68, quando a ditadura radicaliza o processo e a perseguição aos artistas, cantores, pensadores, se torna muito mais forte. Então, o uso da metáfora e o uso de figuras de linguagem se torna um ato de resistência. E como se torna um ato de resistência, é muito importante a gente entender como se dá esse processo do artista que vai procurar fazer a crítica e que vai ter que fazer cambalhotas para poder fugir da censura. Então, a questão toda é o problema da censura. A Heloísa Buarque de Holanda botou os 26 poetas hoje, que é um livro que eu tinha e foi tirado de mim, não sei quem levou. Mas, vejamos. Vamos ler o enunciado. Via a fonte, é um texto literário, é uma poesia que pertence aos anos 70, a chamada poesia marginal. Contexto histórico, ditadura militar. Se você não sabia, o cara está te dando tudo isso no enunciado. Olha só.
Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência. Então ele faz um poema que simboliza uma resistência em protesto a esse período da ditadura militar, do regime militar. Metaforizando. Então, o que ele vai usar nesse texto para metaforizar? Onde eu vou ter metáfora aqui? Então, vejamos. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, exausto no próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. Faz uma alusão aqui justamente ao corpo no cavalete, ao corpo no pau de arara sendo torturado e que acaba morrendo, né? No assoalho, o sangue se decompõe em matizes, quer dizer, o sangue da tortura se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. Esse brisa beija e balança é Castro Alves, tá? Aqui esse brisa beija balança, esse BBB, isso aí a gente chama de aliteração, que é a repetição de um mesmo som consonantal. Então esse brisa beija balança, esse BBB, aí no caso é uma referência a isso. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro, o negro. Veja, onde que eu tenho metáfora aqui? O verde de nossas matas. Veja que ele está botando travessão e não está botando, por exemplo, um verbo. O verde é nossas matas, o amarelo é nosso ouro, o azul é nosso céu, o branco, o negro, o negro. Aí você vê o negro que está colocando aqui tem a ver justamente com o quê? Com aquilo que simboliza o período da ditadura, que é o período da violência, da tortura e do medo, porque muita gente vive com medo, porque qualquer um podia ser preso, bastasse falar algo que não agradasse aos militares para o cara falar que você era ditador, que você, no caso, seria comunista, simpatizante do comunismo. Então veja bem, ele edifica de uma forma a resistência e protesto nesse período, metaforizando o quê? O que ele metaforiza? O verde, amarelo, azul. É a bandeira nacional, que é um emblema nacional. A bandeira é um emblema nacional, é uma identidade nacional. O uso de uma bandeira, por isso que você vê nas Olimpíadas, você vê de repente em uma competição internacional, o artista entra com a bandeira lá, bota a bandeira do país quando é premiado, vencedor. Por quê? Porque é um emblema nacional, é um símbolo nacional. E aí ele associa essa questão desses emblemas ao negro, que tem a ver justamente com o período ditatorial, um período marcado pela violência e pelo medo. Por isso a resposta aí é a letra D, no caso dessa questão número 2. Aí você pergunta, pô, professor, mas ficou difícil pra caramba, porque, pô, ele falou do corpo no cavalete, eu pensei em artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura. Veja bem, não foi só a questão das artes plásticas aqui. E veja bem, ele está querendo saber do emblema brasileiro. Ou seja, o que ele edifica, no caso aí, o que simboliza, o que seria a resistência e protesto. Então não seria só a questão das artes plásticas. Ali ele bota a natureza brasileira, agonizando como um pássaro enjaulado. Ele não está falando da natureza que está morrendo como se tivesse sido aí sofrendo uma tortura ou algo parecido. Não é o nacionalismo romântico, porque o nacionalismo romântico ele é alienante, né? É um nacionalismo fanista, então não tem nada a ver. E as riquezas da terra espoliadas durante o emparelhamento do poder armado, isso aqui não aparece em nenhum momento no texto. Por isso que a resposta é letra D. Então tem que ser essa coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque o pessoal começa a fazer uma interpretação que foge do texto. Interpretar é ser subjetivo. E quando o cara ele amarra essa ideia da resistência esse período, e o que ele vai metaforizar é justamente pegar as cores da bandeira nacional e mostrar como que ela acaba sendo usada de uma forma negativa, ruim, pelo sistema do regime militar. Então aí, ó, essa questão 2, letra D. Na número 3, é uma questão do Enem de 2013, uma questão de literatura, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o marco inicial do realismo no Brasil. Então, quando a gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente está lendo o marco do realismo, que se caracteriza por ser anti
romântico. Então, veja bem, todas as obras realistas, elas tendem a desconstruir, criticar aquilo que era feito pelo romântico. Então, tudo aquilo que o romântico valorizava, o realismo vai se posicionar contrário, vai atacar, vai desconstruir. Então, eu tenho que ficar atento a isso, porque é isso que ele vai querer que você observe aqui. E aí ele coloca, o capítulo apresenta um instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado por Virgília, ou seja, ele está revivendo, então o beijo aconteceu no passado, e ele está no presente revivendo aquilo. Virgília era casada com o Lobo Neves, o melhor amigo aí do Quincas. E aí ele coloca, nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Pessoal, você usa o relógio para quê? Para saber a hora. Se eu estou sabendo a hora, eu estou querendo saber a hora do presente, do agora. E se eu estou revivendo o passado, o relógio, eu tenho que ver que o relógio não funciona com o passado, ele funciona com o presente. Então a gente já pode pensar que a metáfora do relógio ela vai desconstruir o paradigma romântico, porque o tempo do romântico é o passado e o realista valoriza o presente. E o presente, o romântico não aceita o presente, por quê? Porque o presente não dá para inventar. O presente tem que ser vivido. Eu tenho que viver o presente. E como eu tenho que viver o presente, eu acabo não aceitando. Eu não aceito aquela questão ali que acontece no texto, porque o romântico ele quer voltar ao passado, que é o tempo ideal, o tempo maravilhoso, ou ele projeta planos para o futuro, mas ele não se comporta no presente. E o fato de não estar no presente faz com que ele tenha uma resistência a isso. Então, vejamos aqui como que o relógio desconstrói certos valores, paradigmas românticos. A pêndula é o nome do texto. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas as noites. Usualmente, quando perdia o sono, o bater da pêndula fazia muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado com dois sacos, o da vida, o da morte, e a contá-lo assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre as outras, a semelhança de devotas que se albarroam para ver o anjo cantor nas procissões. Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Então, olha só a imagem que ele faz aqui, que ele procura desconstruir, que o relógio lembra para ele que cada minuto que passa, cada vez que eu vivo o presente, eu não tenho um ano a mais de vida, eu tenho tempo a menos de vida. E aí que está a grande questão. Como eu vou viver menos, eu vou ter menos tempo para ficar com aquela mulher que eu amo. Então o relógio ele desconstrói porque ele lembra o sujeito do presente, lembra que o tempo não para, lembra que o tempo, no caso, não vai esperar você. E se você ficar parado aí sonhando, idealizando, fingindo, o tempo não vai ficar parado esperando você parar de sonhar e idealizar para poder agir. Por isso, a resposta é letra D, porque o relógio ele representa a materialização do tempo, ou seja, são as horas, o tempo que está passando, o tempo não está parado. Cada volta que o relógio, o ponteiro está dando, ele está dizendo que ó, o tempo está indo. E está mostrando para o sujeito que ó, esse comportamento de ficar parado, pensando, veja bem, ele não vai levar a nada. E aí ele fala no final, né? Não ouvi os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Quer dizer, aquilo que eu vivi com a Virgília foi um tempo que eu ganhei, não foi um tempo perdido. Então, assim, a letra D se coloca porque relógio significa a tentativa de materializar de uma forma prática, objetiva, o tempo. Ah, o tempo do relógio, se o relógio está falando que é 5h40, é 5h40.
e aí você vai ter ali a hora marcada e você vai dizer que se às 8h40 você olhar o relógio, passaram 3 horas. O tempo vai ser medido e vai ser marcado por esse relógio. Por isso que aí, pessoal, a resposta da questão número 3, de novo, letra D, D de dado. O relógio apresenta a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Lembrando que o idealismo e idealização é típica do romantismo. E lembrando, o tempo ideal do romântico é o tempo passado. O romântico não olha não gosta do presente, porque o presente não dá para você idealizar, fantasiar o presente. Então, ele quer o passado, tá bom? Um caso prático disso é sua mãe colocou o prato de comida hoje, você chega e você não gostou da comida que está no prato. Então você fica lembrando saudoso da comida que você comeu ontem ou semana passada, e você fica dizendo como aquela comida era boa, caraca, e eu não aproveitei. Período de pandemia, você ia para a escola, você todo dia acordava, muitos falavam, que saco, vou assistir a aula, que saco, ter que ficar na sala. E hoje a pessoa fica vendo que, pô, é um saco ficar dentro de casa, ficar assistindo aula no computador muitas vezes, a gente passar a manhã inteira assistindo aula no computador. Pô, eu queria sair de casa, pegar o ônibus, chegar na escola, ficar naquela confusão do recreio, ficar ali convivendo. Então, o que era chato, pô, lá no passado, hoje você tem uma outra visão, tá bom? Mas pode deixar, você vai voltar às aulas e você vai voltar depois de um tempo que você matar saudade, que você reviver tudo aquilo, você vai voltar a achar chato, tá bom? A rotina, nada como a rotina para desconstruir a sua vida. Então vamos lá. Questão número 4. Na questão número 4 é Carlos Drummond de Andrade, é uma crônica, né? Uma crônica poética do nosso amigo Drummond, que é considerado o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Saiu um A aqui que não era para sair, esse A era para estar na questão anterior, que saiu sem o A. Causa a morte do personagem expressa no último parágrafo, então você nem precisava ter lido tudo, né? Expressa no último parágrafo adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa, você vai ter que ler tudo para poder entender o efeito irônico do texto. Então vejamos, aquele bêbado juro nunca mais beber e fez sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. Então, juro nunca mais beber, álcool. O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal, o grande pintor. Nos fins de semana embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava bêbado que um gambá, né? Andava bêbado que nem um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Veja bem, o que a gente tem aqui? O cara disse que ele vai parar de beber álcool. Mas o que ele bebia? Ele bebia música, ele bebia paisagens, ele bebia pinturas, ele bebia outras coisas. Veja, o verbo beber saiu do seu sentido literal e ganhou um sentido conotativo. E ele andava bêbado, que nem um gambá, a bebedeira dele era de cultura, conhecimento. Então aqui, o que ele tem, no caso ao longo da narrativa, qual é o efeito irônico? O efeito irônico é justamente o verbo beber, que está sendo usado fora do seu sentido literal, sendo usado no sentido figurado. Por isso a resposta é letra A. Aí você fala, pô, é só isso? Era só isso. Mas aí eu pensei que fosse algo mais complexo, tipo a letra B, estética abstracionista, criação aleatória de nomes de diferentes artistas. Pessoal, ele queria saber o efeito irônico que era promovido justamente ali no último parágrafo. Então, diz que ele morreu, que ele bebia que nem um gambá, e ele estava bebendo o quê? Álcool? Não, ele estava bebendo a vida. Ele ficou bêbado com isso. Então, o verbo beber metaforizado, letra A, resposta da questão número 4. E por fim, Gilberto Gil, Gil Black Mano Gil, de uma prova cancelada do Enem 2009, a música Metáfora. Vamos ver o que ele pede aqui. A metáfora é uma figura identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. Ele acabou de estudar o conceito de metáfora.
Então ele não vai te perguntar o que é metáfora. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é... Pessoal, aí que está a grande questão. Eu vou ter que ler o texto ou eu posso ler as questões logo para saber onde eu tenho metáfora? Então aí, ó, uma lata existe para conter algo. Aqui, uma lata existe para conter algo. Tem a lata, eu vou botar algo na lata. A lata nunca está vazia, só depois que for consumida. Mas quando o poeta diz lata, aqui eu não tenho nenhuma comparação. Ele está falando sobre o uso conotativo da palavra pelo poeta. Uma meta existe para ser um alvo. Sim, isso aqui é denotativo, isso aqui não é poético. Por isso não se meta a exigir do poeta. Então não se meta, não queira exigir do poeta alguma coisa, que a linguagem está denotativa. Que determine o conteúdo em sua lata. Ou seja, a lata do poeta é uma lata não denotativa, conotativa. Então não exija, não queira que ele determine qual é o conteúdo. Qual é o conteúdo dele aí? Então veja, aqui eu tenho uma metáfora, porque a palavra está sendo usada fora do valor real. Por isso que a letra é a resposta aqui, porque as palavras estão sendo usadas fora do seu sentido, e aí ele está criando um valor subjetivo, que é uma comparação típica da metáfora. Pessoal, veja, o que caiu mais aqui? Metáfora. E as outras figuras? Pode cair? Pode, mas você pode fazer uma prova da UERJ, PUC São Paulo, PUC Goiás, pode pegar uma prova da FGV e o cara vai te perguntar sobre as figuras de linguagem. Então você tem uma aula sobre figuras de linguagem. Você tem mais aulas no canal do Monteiro falando também sobre figuras de linguagem. Aqui você viu que caiu muito essa questão da metáfora. Então reconhecer a metáfora é fundamental para fazer uma boa prova e entender que eu tirei a palavra do sentido literal, do sentido real, eu já estou fazendo uma conotação. Então, vamos estudando, vamos aprendendo. Na próxima aula eu vou falar sobre formação de palavras, porque para a gente falar de neologismos e outras coisas mais, passa pelo processo de formação de palavras. E aí o nosso bate-papo vai ser bem interessante, que eu vou mostrar questões do Enem que pediam conhecimento de prefixo, sufixo, coisas desse tipo. Tá bom? Então, espero que você goste. Dê aquele ok, aquele like, faça sua pergunta, bota o sininho e continue acompanhando esse projeto que vai levar você à sua aprovação. Tudo bem? Até a próxima, compartilhe com amigos e a gente se fala, porque juntos somos muito mais fortes. Até a próxima.